de Jesus. Luz divina, saudamos a igreja com a paz, Senhor. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. No outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. O terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. No outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Maravilha! Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia! Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Coração quebrado, mas Jesus consertou. Alma ferida, mas Jesus curou. Aleluia. Vamos receber o nosso irmão Manuel. As palmas bem alegres para Jesus. E eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que é bom e maravilhoso. Saúde lá na igreja. Glória a Deus. Amém. Agradecemos a Ele por tudo que Ele fez, está fazendo, fazerá.
reservados para isso. Temos esse, como estou sempre comentando, estamos numa época muito rica referente a seguir a Deus. Tantas agitações, oposições, ansiedade excessivas, porém a época é rica. Quem já descobriu? Não? Importante, por isso que a necessidade de estar sempre aprendendo, para que descubramos e vivamos aquilo que Deus propôs na teoria e na prática. É a interpretação correta da palavra: deixo a minha paz, e a minha paz vos dou. Então, essa palavra tem o efeito suficiente para demonstrar as riquezas de Deus em nós, na realidade. Quero que da minha esposa está para desculpar a situação. Daqui a pouco iremos meditar nesta boa e gloriosa palavra. Palavra de Deus. A esposa do lado direito ou esquerdo? Na ética bíblica, irmãos, é uma pergunta bíblica. Ela é bíblica. A mulher foi feita do lado direito do homem e do lado esquerdo. Sabia, não? Na origem da palavra. A origem da palavra ela vem do hebraico. É bom conhecer, mas pelo menos algumas traduções para não inverter as coisas. Então, quando se diz que Deus tirou as costelas do homem, mas na origem não foi a costela, foi a metade. Fez a mulher do lado esquerdo. Ele segura aqui do lado esquerdo, aí de repente do lado direito tem alguém para atacar a mulher, o braço direito está livre. O direito, você segura a mulher no braço esquerdo e defende com o direito. Sim. É para que o homem defenda ela com a mão direita, braço direito, entendeu? Vocês podem ver que o braço esquerdo, ele serve e é importante para acumular. Você vai pegar um objeto, a roupa, as coisas assim, se você não vai pôr nisso. Você vai pôr sempre aqui, vai tira daqui. Não é isso, meu Deus? Compreenderam? Então, o raciocínio, a criatividade, ela contribui também para o melhoramento em tudo. Parece que não, mas é uma realidade nisso. Então, Deus tirou a metade do homem, do homem, tirou a metade. A costela significa, no original, significa a metade. Não tirou a metade. Quando a mulher casada está num determinado local que o marido não está, ela só está a metade, a outra metade está em outro lugar. Ou então, vice-versa, sabia disso? Por isso que Paulo chama o matrimônio de grande mistério. No capítulo 5 de Efésios, ele fala sobre o verso 22, ele faz aquela demonstração sobre casamento, sobre mandamento. Por isso que é bom nós estar sempre aprendendo, não precisa. E a mulher pode ficar o mandamento do lado direito também, não, isso não é superstição. Mas tem coisas na Bíblia que quando você inverte, comete pecado de feitiçaria. A mulher pode ficar do lado direito também, no sentido comum. Estão compreendendo? Palavra de Mar. Glória a Deus, cumprimento, amada igreja, na santa paz, o Senhor Jesus. Então, essas ministrações é para nós valorizarmos o que somos e o que temos. Porque muitos não conhecem a palavra
E muitos não valorizam seu esposo, os maridos também, muitos, não é todos, não valorizam sua esposa. Porém, tem um mistério, né? Dentro da própria palavra. Quando eu saio sendo sozinha sem meu esposo, eu me sinto deslocada. Eu sei que está faltando algo de mim. Então, a partir do momento que a gente se uniu, que Deus nos uniu, é para não estar do lado do outro. Porque quando nós lemos a palavra que Deus chamava Adão, apareceu os dois, Adão e Eva. Então é para nós meditar na palavra e valorizar. Quando você está junto com o seu esposo, você se sente mais segura, porque você está ali, tudo ali, muitos não valorizam isso. Eu vejo que tem homens que não gostam de sair com suas esposas, infelizmente, mas é da vida de Deus, aleluia. Vamos louvar os 175 para glorificar o nome do Senhor. Eu aprendo muito com meu esposo, porque muitas coisas eu não tinha conhecimento, mas o Senhor colocou para mim valorizar, né? Que nós temos que valorizar aquilo que Deus nos deu. Aleluia. Vamos louvar o 175. Irmãos amados, resgatados, seguir avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vive perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivei remido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus Santo, é que tem uma igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus. Então, a igreja, somos irmãos em Cristo, e aí o mundo está longe da presença. Quantos nessa manhã precisando do socorro, da misericórdia do Senhor? Mas ainda tem um exército na terra, temos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que clama pelos perdidos, pelos que estão longe. Então, nessa manhã, fazer uma breve oração, sei que a serva do Senhor já orou, mas vamos orar pela nossa família, orar por aqueles que são desgarrados, como ovelhas sem pastor. Glorioso Deus bendito, aqui estamos, Senhor, na tua presença, pedindo, Senhor, misericórdia, perdão na nossa falha, mas temos, Senhor, a ousadia, Senhor, de entrar na tua presença no santíssimo lugar. Oh, poderoso Santo, venha nos cobrir com teu sangue. Oh, Jesus amado, faz encontro os perdidos caídos, os que não têm força nessa manhã, para estar, meu Pai, na tua presença, para buscar a tua graça, a tua misericórdia. Eu dou-te, meu Pai, eu te rogo, Senhor, te peço, clamando, Senhor, por misericórdia pelas nações, Senhor. Tu sabendo, Senhor, tu é criador de todas as coisas, o Senhor que formou o homem do barro. Oh, Pai amado,
culpa. Quando o Senhor inocente pagando uma coisa que não fez, coloca as tuas mãos poderosas, teus braços santos e repreenda, Senhor, vai repreendendo. E da família da tua igreja, Pai amado, que a tua igreja, Senhor, sempre esteja de pé para buscar a tua face, para, Senhor, sempre os teus mandamentos. Deus poderoso, Deus santo, abençoa os pastores e os obreiros da tua casa, os evangelistas, todos que fazem a tua obra, Senhor, em qualquer nação. Oh, cobre eles com teu sangue, repreenda dos laços de morte. Oh, meu Pai, que as ações venham a reconhecer que é o Deus santo, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso. Guarda a tua igreja, Senhor, livra-nos dos laços da cilada, dos planos para viver a nossa casa, nossa família, nossa parentela, todos os dirigentes, Senhor, todos os seus servos. Oh, Pai amado, Pai querido, os colaboradores da tua casa, abençoa a palavra que vai ser administrada pelo teu servo. Faz o teu querer, faz a tua vontade na nossa vida, alcança a nossa família, meu Pai, nos livra dos laços, em toda a cilada de todo mal, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Já iremos dar a palavra, mas é assim que funciona. Deus fez o homem, um homem. Depois Deus dividiu o homem em duas partes. E de um fez dois. Fez o homem, fez o homem e a mulher. E dos dois fizeram um, ligando biologicamente através do casamento. Você vê que é importante? Como o mundo está confuso, no Oriente tem até cultura quando o celebrante vai realizar uma cerimônia de casamento, ele tira um pouquinho do sangue da moça e um pouco do sangue do homem e mistura põe numa vasilha e mistura. Um símbolo de mistura biológica. 2 em 1, depois o mundo está em 3 em 1, 4 em 1. Não é assim que está? Talvez até muito mais que isso. Então a gente observa a natureza cada vez mais se revoltando como parte do juízo de Deus por causa de tantas invenções de valores. Precisamos muito de ensinamento bíblico e crer. Crer nos ensinamentos. Para quê? Para que descobramos a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já tivemos um comentário que antes do pecado a mulher não tinha nome, tinha? Para quem não sabe, não tinha nome. Quando Deus chamava Adão, quem se quantificava junto com Adão? Hã? Exatamente. Porque estava uma só ligação, um só pensamento, uma só obediência, um só atendimento. Ouviu a palavra Adão, não precisaria chamar Eva. Está em Gênesis 3, capítulo 2, capítulo 3 de Gênesis, aonde, versículo 20, em Gênesis 3. Aí, daí, depois que o pecado surgiu, Deus chamou, ou Adão chamou a sua esposa de Eva, que significa mãe da vida humana. Mas antes não tinha nome. Ela tinha só aquela disciplina, né? Chamou Adão e sabe, né? Está junto. Modo de Deus trabalhar. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo número 14, versículos 1 e 2. Graças a Deus. Salmo 14. Salmo de número 14. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Salmo de homens experientes, onde nós trabalhamos na Bíblia Sagrada, em parceria com homens e mulheres experientes nas Sagradas Escrituras, e contribui muito para nosso crescimento e também permanência em crescimento. Diz a palavra de Deus. Irmãos encontraram?
Senhor olhou desde os céus da terra e não viu sequer, não viu o justo, não viu com justo sequer, todos desviaram, está na minha Bíblia, e não houve quem buscasse a Deus. Pode sentar comigo, oramos? Vamos meditar nesta boa palavra, a palavra de Deus. A palavra nos mostra, quando alguém não busca a Deus, ele está onde? Pecado. Exatamente. E o pecado é inimigo de Deus, extremamente inimigo de Deus. E a palavra nos mostra que Deus olhou do alto ao céu, à terra, não viu um sequer. Uns por pecado congênito, causado por pecado congênito, e outro por desleixo mesmo. Quem sabe o que é o efeito do pecado congênito? Pecado. Por que estou comentando? Sempre analisando. Eu já vi muitos pregadores também já ouvi falar uma vez, duas, muito mais que isso, que não existe pecado pequeno nem pecado grande, todos são iguais, mas não são. Agora o que se refere, estão compreendendo ou não? Tem o pecado congênito. O pecado congênito é aquele que está no sangue. A criança, antes que ela nasça, ela já está ela está já condizente com o pecado. No ventre materno, que é o pecado biológico, vem da época de Adão. E isso foi inevitável a todos. Com base até mesmo nesse pecado, é que todos os homens ficaram debaixo dele, menos Cristo. Menos Cristo. Por que Cristo não possui o pecado biológico? Porque uma pergunta doutrinária não é o uso, costume, ou a uso uma roupa de uma cor, outra de outro, que gosta, assim por diante, cultura pessoal, mas a doutrina é diferente, ela traz o mesmo padrão de pensamento, o mesmo padrão de interpretação, o mesmo padrão de entendimento, para que todos sejam um rebanho direcionado pelo pastor. Por isso que eu estou definindo a questão sobre Jesus, o Senhor da Glória. Ele não teve pecado congênito, porque a promessa foi feita à mulher e dá à luz um filho. Só que antes que Adão pecasse, a mulher fora feita antes, foi depois. Então ela não participou do pecado através do sangue adâmico depois que pecou, depois que Adão pecou. A pregação de Deus é assim, sempre ele nos segura de uma maneira toda especial. Os irmãos estão compreendendo? Quando Adão pecou, Eva participou do pecado biológico? Pecado por sangue? Não. Você tem que Deus já tinha previsto a manifestação de Cristo sem esse tipo de pecado. Já desde a fundação do mundo, a criação, que fora feita, revelado, aí Deus pegou o homem, como isso referindo, tirou a parte, como já foi dito, e fez a mulher. Mas antes, Pecado. Antes do pecado. Então, depois que Adão pecou, veio essa herança por sangue, e no sentido fundamental das raízes, fundamentais da palavra, a raiz fundamental da palavra de Deus. Claro que Eva pecou isento. Lógico, ela pecou porque também só recebeu a sentença, mas biologicamente ela recebeu o quê? Em Gênesis 3, versículo 16, não é? Quem
15:16, o Senhor disse a ela, né? Disse a Adão, e do fruto da mulher nascerá um varão, que pisará a cabeça da, esmagará a cabeça da serpente. São promessas de redenção, mas o líder, o único líder que não participou desse tipo de pecado que eles estão entendendo. Mas no demais, mesmo realizando, não tanto pecado tão grave, mas realizado por possuídos por esse pecado, todos desviaram. Como diz aqui no Salmo número 14, todos fizeram imundos, todos desviaram, ninguém mais buscou a Deus, e o Senhor olhou desde os céus para a terra, não viu sequer um justo. Quando não há justiça, é falta do quê? Falta de fé. Você está compreendendo? Porque esse nosso comentário é importante para avaliar cada uma das nossas vidas. Um exemplo. Qual é a nossa posição hoje com Cristo? Ele está contente conosco ou está irado? Precisamos saber. Primeiro, porque o trabalho do Senhor trouxe a virtude diretamente, na ação direta, do trono para o coração. A ação direta de Deus veio do trono da graça para os corações. Mas isso só depende quando a pessoa considera a palavra através da fé. Essa palavra diz, então todos ficaram debaixo do pecado, de uma maneira ou de outra, mas ninguém buscou a Deus. Quando a pessoa, a Bíblia diz que ninguém buscou a Deus, está referente de cada um confiava em suas próprias obras. É o que se vê muito hoje. Não é tão diferente assim, não. E na sequência, a palavra nos diz que o Senhor da glória, tomando as devidas providências, agora ele envia um homem único que nunca se desviou, um homem único que nunca possuiu pecado de forma alguma. Por que não? Os irmãos estão compreendendo a raiz do pecado? No Salmo de número 51, e versículo 5, lá está o pecado desde a geração materna. Porque em pecado fui formado, disse o salmista, o entendimento da palavra, e em iniquidade me concedeu a minha mãe. Todos pecaram. Mas o que eu estou referindo? Para que nós entendamos bem qual nós estamos e qual foi a providência de Deus para conosco. Todos debaixo do pecado, ninguém buscou a Deus, mas Deus enviou Jesus para o seu povo. Glória a Deus! Não é o homem, se todo estava em pecado, não é o homem, não foi o homem que falou primeiro. Sempre foi Deus que foi em busca do homem. A palavra homem significa humanidade. A palavra isso várias vezes é importante. A palavra homem significa humanidade. O homem, a mulher, parece com o homem ou não? Parece ou não, irmãs? Irmão, parece ou não? Hã? A diferença é só o sexo masculino e feminino, mas o restante tudo é parecido um com o outro, é unissex, parece. É ou não? Exatamente, porque é uma personagem só, uma personagem. A mesma personagem está no homem, está na mulher, da palavra do Senhor, nosso Deus. Aí o Deus foi atrás do homem, foi buscar o homem, foi buscar a pessoa e trouxe para ele. Mas Deus trouxe para ele com prazer. Prazer
prazer mútuo. Que prazer mútuo é que quando Deus fala, Ele aplica a revelação e os que ouvem a palavra, recebem a palavra. Então entramos em Deus em um acordo mútuo. Um acordo. Você já ouviu alguém dizer assim: se você não crê pela tua fé, pela minha fé, isso é mentira. A Bíblia não aprova isso. Eu vou seguir para nós aí, irmão. No capítulo 1 de Romanos, versículo 12. Glorificado é o nome do Senhor agora. Então existe muita ironia, muitas emoções que contradizem a origem plena da palavra de Deus. Não é assim que funciona. Deus veio trazer em Cristo a fé mútua. Paulo falando sobre ele e a igreja. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Então é esta fé que as pessoas transgridem. Vai pela minha fé, isso é emoção e distorção humana. Não tem. Vocês estão compreendendo que situação já. Sabe que a Bíblia distorcida é feitiçaria. Totalmente feitiçaria. É realmente. Os que acrescentam a palavra, acrescentam para a sua própria condenação. Então vejam bem. Aí Deus revelou a sua palavra. E apareceu Cristo. De primeiro Deus enviou João Batista, preparando o povo para receber quem? Cristo, mas pela fé mútua. Aí ele expressou, João Batista, capítulo 3 de Mateus, na sequência. João Batista pregava a palavra do acolhimento. Arrependei-vos, porque agora é chegado o reino do céu. Isso para todos que estavam desviados, no sentido geral. E é chegado o reino dos céus, quer dizer que Deus enviou João Batista pedindo que o povo se arrependesse, para criar o efeito da essência da fé mútua. Porque Cristo é o autor e consumador da fé. Exatamente. E a fé que Jesus possui, ser usada somente por Ele, não salva ninguém. Quem sabe disso? A fé que Jesus possui, usada só por Ele, não traz salvação. Traz? Não, se a pessoa não crê. Não precisa nem ler, mas Ele disse ao cego, Bartimeu e outros mais, e a mulher de fluxo de sangue, tantos. A tua fé Salvo. A tua fé salvou. A mutualidade da fé. Essa fé que você produz porque ouve a palavra de Deus. Aí você já tem uma noção. Saiu debaixo da ira e agora está debaixo da alegria de Deus. Compreenderam? Quando pergunta assim, irmãos, qual é o nosso entendimento de servir a Deus? Será que Deus está alegre conosco ou Ele está irado? Quem pode responder? Alegre. As irmãs compreenderam que é importante o estudo bíblico? Ou não? Segundo o que mostra na palavra de Deus, a pessoa é bem informada, mesmo em tempos difíceis como este e outros mais, mas estamos debaixo da riqueza de Deus, porque essa riqueza é para a glória dele, já que todos desviaram, se tornaram imundos, ninguém buscou a Deus, não houve injusto sequer. Então Deus, Ele encerrou todos debaixo do quê? Eu não sei por que as pessoas fazem propósito para receber a bênção de Deus, porque isso não tem bíblico, não tem respaldo bíblico. O respaldo bíblico são dois significados: zero no pecado e riqueza da graça, de graça por Ele.
exatamente conquerido na Bíblia Sagrada. Deus encerrou todos debaixo e do pecado não viu um justo, como já tivemos a leitura, sequer, mas debaixo dos homens todos da condenação. Aí veio a palavra e colocou a pessoa na posição da reconciliação em Cristo e fez sentar no lugar celestial. Então agora o que é que nós temos? Benefício da salvação de graça, totalmente de graça. Não adianta dar rodeios, inventar coisas, inverter o significado, porque não funciona. O que funciona é eu compreender, a irmã compreender, que nós estávamos debaixo do pecado. E agora estamos debaixo da a graça, que é o testemunho, a misericórdia, e é o testemunho da graça. Ele nos salvou. Vocês estão compreendendo ou não? Estão? Mas é tanta invenção, inventa, as pessoas inventam. Tanta invenção para receber uma bênção, as pessoas testemunham mesmo. Mas a evolução ela é perigosa. Só tem uma única maneira de você é abençoado. É assim, espiritualmente falando. Porque materialmente falando, todo ser humano é abençoado. Todos comem, bebem, respiram. E assim sucessivamente trabalham, faz bons cursos, tem a sua parte financeira controlada, e assim por diante. Agora, o ensino, ele não entra mais, ele vai direto no primeiro plano de Deus. Qual é o primeiro plano de Deus? Salvação. O primeiro plano de Deus, todos debaixo do pecado. E agora desse zero, aí Deus aplicou o seu plano usando o verbo, usando a palavra, transmitindo a palavra, pedindo uma única coisa que as pessoas precisam fazer: o quê? Arrepender. Quando ele pede arrependimento, ele está oferecendo o quê, irmãos? Perdão. E isenção de condenação. Por isso, no princípio, foi dito que nós estamos numa época muito rica. Porque deixa esse zero do pecado, o pecador, o pecador ouve a palavra, recebe a palavra e produziu o fruto digno de arrependimento e foi transferido do grau mais eminente do pecado, agora para a posição mais eminente da graça de Deus. Porque o que significa salvação? É a revelação de Deus diretamente nos nossos corações. Vamos dar uma olhada nesse texto aí, se a irmã quiser ler, a irmã viu, outra irmã, vamos ler, que é importante. Lá no capítulo 2 da Epístola aos Efésios, versículos 5, 6 e 7. Tem a sequência da palavra de Deus. Quando compreendemos bem a palavra, se tornamos muito mais bem beneficiados por ela. Efésios capítulo 2. Graças a Deus. E aleluia. É 2, 5, 6 e 7? Isto. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Olha que interpretação desse versículo, da maneira tão rica, vocês compreenderam? Então, o pecado matou as pessoas, como sabemos.
e estavam todos nós em pecado, então Ele nos vivificou com Ele, nos ressuscitou com Ele, diz aqui a palavra de Deus, e nos fez aonde? Assentar aonde? Então a salvação está lá no passado, o pecado também está no passado, para os que estavam neles não estão mais. O pecado estava lá no passado e ficou lá no passado. A salvação também começou no passado, desde que a pessoa ouviu a palavra e ela creu. Então ela foi beneficiada e agora ela foi revelada o quê? A glória futura, a glória futura revelada a nós. A glória da Nova Jerusalém revelada a nós ou não? A glória de Deus atribuindo a nova terra é revelada a nós. Diz a palavra de Deus. E a palavra diz lá no passado que Ele nos fez assentar aonde os lugares? Em Cristo. E ainda mostrando a sua riqueza, a sua graça com a sua graça com manutenção. Sabe o que é manutenção? Benignidade. A sua bondade, a sua benignidade. Porque a benignidade, porque a salvação é ministrada em cada coração humano e o vaso é de barro. O vaso não presta. O vaso não é convertido à carne, quer dizer, não é convertido. Se não houver a benignidade de Deus, quando você falha, então não entra o perdão, entra a condenação. Mas não é assim a dádiva plena de Deus. Quando você erra, descobriu que errou, não porque ele planejando erros, mas porque a carne não é sujeita à lei de Deus. E quando entra em contradição, se nós não tivermos uma instrução, você vai, sabe para onde? Vai para onde saiu desvio. Porque acha que a salvação, ela dá o direito à pessoa a ser infalível, mas não é isso. O que nos concede a salvação é estar debaixo da benignidade de Deus. O que é benignidade? Bondade conservada. Compaixão constante. Lembra daquele texto bem conhecido na Escritura? Que o Senhor diz assim, ó, a Pedro: se o teu irmão pecar contra ti, perdoa até quantas vezes por dia? Quantas? Está escrito no livro de Mateus 23, capítulo 18, versículo 15, na sequência. Quando o Senhor da Glória expressou o ministério da bondade de Deus, a benignidade de Deus, a bondade conservada de Deus para manter-nos salvos. Olha que maravilha. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só repreende com a demonstração, com mansidão. Mateus 18, versículo 15, se você não quer ler, é muito importante, sobre a bondade de Deus ensinada a nós. Porque a salvação ela não vem somente por palavras, ela veio, está presente por palavras e por virtude de Deus. É Mateus 18, 15, 16, 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Isso. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então a bondade de Deus é a benignidade prolonga. Só que quando há resistência por 3 vezes, só aí que ele poderá suspender o irmão. Ninguém
Ninguém poderá colocar uma pessoa à suspensa pela primeira atitude errada que ele tomou. Só a igreja está compreendendo? Então a responsabilidade não é somente de alguém que transmite a palavra, mas de toda a igreja que ouve a palavra. Porque se leva o homem ou a pessoa que não concorda com o conselho, não concorda que ela errou, sempre que na verdade ela está errada, 2 ou 3 testemunhas, se ela concordar, o perdão está presente. Se ela está dentro da vontade de, mediante a benignidade, é a conservação. Se nós compreendermos como às vezes a gente passa lutas desnecessárias, quantos membros um entrega o outro, quantos não são poucos, não. E essa questão dessa entrega é de natureza totalmente diabólica. Porque quando você transgride a palavra, você está voltando àquilo que era. Agora, se ele ouvir o irmão, não conte para ninguém. Estão compreendendo? Vou dar um exemplo. Alguém encontra alguém. Para onde você vai? Vou fazer um jogo na loja. Aí você fala, mas irmão é crente, não vai não. Deixa isso para lá. Eu confia, joga para cá. Aí ele ouviu. Você vai falar para alguém, irmão desviou, vai até jogar na loja. Aí é difamação. Está compreendendo? Aí você se torna um difamador e não faz caso da palavra de Deus. Mas se ele ouvir, fique quieto, perdoe, não fale com. Se não, leve conta, ainda tem 2 ou 3. Fala, irmão, não faça isso, você está errado, não convém. São más aventuras. Você pode ficar milionário do dinheiro que te traz podridão, sendo seu patrão. Te escraviza e te leva para a condenação. Se ele ouvir, tudo bem. Se não ouvir pela terceira vez, leva o caso para quem? Para quem? Aí a responsabilidade já cai sobre quem? Por isso que a igreja precisa ser uma igreja doutrinada, disciplinada, que tenha conhecimento de causas, uma igreja sábia. Se perante a igreja o caso for abordado e a igreja, quando a igreja ouvir, lógico, aí a igreja fala para ele, olha irmão, não faça isso, você está errado. E ele concordar que ele está errado perante a igreja, no terceiro conselho, toda a igreja tem o direito de perdoar e não comentar mais com ninguém. Perdoar com temor a Deus. Isso significa que ele nos salvou, trazendo a sua benignidade, a conservação da sua vontade. Agora, pelo terceiro conselho, já é resistência, aí ele já muda de atitude, é uma pessoa obstinada, é inclinado ao mal. Aí ele entra em disciplina, considera como uma pessoa gentil, quer dizer, como um pagão, uma pessoa da vida pública. E por fim, aí lá no céu também é desligado e foi notificado que ele é uma pessoa irreconciliável. A época é essa época que nós estamos convivendo debaixo da personificação da salvação, que veio de um processo nulo, quer dizer, todos estavam anulados diante de Deus, ninguém tinha direito por obras, por nada. Aí ele nos salvou e nos trouxe tolerância à salvação para que nós possamos prosseguirmos com alegria. Nós temos que aprender o direito da salvação ou não? Então vamos participando, tá? Diga. Então, dentro da igreja tem vários precipitados, porque eu já vi
Então ele poderia ter levado o caso, então isso muito feio. E eu ouvi, eu estava na igreja e eu vi isso, fiquei, meu Deus. Por isso que Jesus disse, Pedro escreveu que Cristo é a pedra de tropeço para os que tropeçam na palavra. E a pedra que os edificadores rejeitaram, mas os que acataram, é a preciosa pedra de esquina. E também rocha de tropeço para os que tropeçam na palavra. Isso é em 1 Pedro, capítulo 2, não é? Nos versículos 3, 4, 5, 6, dá esse depoimento. Então a gente tem que ter cuidado de estar com Cristo e usando a palavra de espalhamento. Ele diz: quem comigo não se ajunta, se espalha. Por isso que o ensinamento, irmãos, ele precisa ser dentro da palavra de Deus. E isso nos tranquiliza. Vamos chegar à conclusão. Deus está irado conosco ou está contente? Quem não pratica tais coisas. A Bíblia Sagrada tem a resposta. Dê uma olhada aí, irmã que está lendo, lá em Tessalonicenses 1, capítulo 5, versículo 9. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Então a gente aceita Cristo, não desfruta daquilo que Ele preparou para conosco, exatamente nesse momento. Tessalonicenses 5:9, né? Isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta é exatamente essa. Por que Deus não nos designou para a ira? Porque a salvação é pela fé e não pela lei. Por que a ira de Deus se descarregou em Israel? E ele jurou que Israel não entraria no repouso da terra prometida, porque eles trocaram a fé pelas obras. Essa é a questão. Então Deus não nos designou para, mas só quando você recebe a palavra por meio do quê? Da fé. Você não confia em nada que você faz para benefício, mas em Deus. A situação hoje é muito invertida. Faça aí um propósito de números fechados para você obter o resultado que a pessoa faz e testemunha, mas em contradizente com a fé. Com a fé em Cristo. Esse é o perigo que ocorre à falta de ensinamento. E o Senhor sempre dizer que os escolhidos buscam a palavra de Deus para os que invocam o nome dele, invocam. O ensinamento é o único meio de invocar a palavra de Deus juntamente com os outros benefícios de Deus. Invocar. Estão compreendendo ou não? Deus nos trouxe a vocação, designação para a ira ou para a graça? Para a misericórdia. E misericórdia de natureza alegre ou irada? Alegre. Quem tem a misericórdia dentro de si sabe que a alegria está presente. De si para com Deus, está compreendendo de si para si mesmo e de si para com o próximo. Alegria, está compreendendo? Não designou. Porque leve a palavra como único meio de perseverança e ser glorificado a Cristo, nós não temos nenhuma obra do que nos gloriarmos em nós mesmos. Mas é o efeito da fé, me lembro que Deus fez juramento contra a nação eleita, mas castigada, porque rejeitou a fé e escolheu as obras em primeiro lugar. As obras são boas quando há humildade. É uma realidade nessa palavra. Vamos só terminando esse trabalho. Tem alguma dúvida? O tempo é rico ou não? Qual o efeito da salvação?
revelar as riquezas de Deus a nós, no presente e também pela fé no invisível, revelando as riquezas pela fé em Cristo, Senhor da glória, e nos ensinando para crescermos em justiça. Vamos só terminar com esses 2 versículos lá do livro de Romanos, 16, 17. Sabe, uma Bíblia pode ler, já vamos terminar, está bem na hora. Horário, mas passa voando a hora, mas é tão gostoso, não é? Você recebe a palavra, alivia mais, que está às vezes angustiado, sente mais seguro. É a Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Exatamente. É o ponto-chave que muitas pessoas, segundo Jesus adverte, vão ser surpreendidos porque eles vão lançar em rosto Cristo que eles fizeram. E não é, então Paulo está dizendo: não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus. A palavra poder vem do grego, é dinamite, mais forte do que pedra. Para todo aquele que nele, você não pode crer se não for pela fé. Por isso que muitas pessoas têm cancelado a fé e têm propondo falsas visões, falsas revelações. Deus revelou isso, você tem que fazer isso, é isso. Isso é muito perigoso. E não é, e é grave, perigo. Porque nele tem o Evangelho. Algumas traduções dizem nela, na palavra, se descobre a justiça de Deus que é por meio da fé. Porque você quer crescer em justiça, peça a Deus e Ele dá liberalmente fé. Com a sabedoria que o Senhor da Glória pretendeu dar-nos de uma maneira toda especial. Ora, hoje as inversões de valores, as visões, falsas visões, têm sufocado os membros. Muitos membros. Não são poucos, não. E a tranquilidade, nós precisamos ter essa palavra que nos vem em cada coração. Estão debaixo da alegria de Deus ou da ira? Irmãos? Estão debaixo do prazer de Deus, da alegria de Deus ou da ira de Deus? Compreenderam que parece que muitos não inspirou tanto na resposta? E preciso, porque o que mais nos inspira é esta posição que Deus nos colocou. Mais uma vez, que a palavra continua trabalhando em cada coração. Porque é tanta pessoa manipulando a vida do outro, né? Deus me falou isso, você fez assim, Deus me falou isso, Deus... Não, a palavra é esta. Bom, já vamos encerrando, entrou